Você já ouviu um som que não parecia vir de lugar nenhum? Não de uma caixa de som, nem de um fone de ouvido, mas de dentro da sua cabeça, um ruído baixo, estranho, que parecia te chamar, mesmo quando tudo ao seu redor estava em silêncio. Essa história começa assim, com um som, um áudio, que não tinha música nem voz clara, apenas camadas sobre camadas de ruído e frequências quase imperceptíveis, que mexiam com algo que a gente não sabe nomear. Ele surgiu na internet por volta de 2008, sem contexto. Um arquivo curto, com menos de 2 minutos, postado em um fórum obscuro de áudio experimental chamado Sleep Theorix. O nome do arquivo era simples. 407 ART Return to Wave. A descrição? Nenhuma. Apenas uma mensagem no post, escrita em inglês. Quebrado. Ouça com atenção, uma vez só é o suficiente. A maioria das pessoas ignorou, mas quem ouviu, conta que não conseguiu esquecer. O som começava com um leve zumbido, quase como o barulho de uma geladeira distante. Depois vinham estalos, como madeira rangendo, mas em um ritmo irregular. Alguns diziam que parecia respiração, outros que lembrava batidas de um coração. Mas todos concordavam em uma coisa: não parecia um som feito por humanos. Relatos começaram a surgir no mesmo fórum. Gente dizendo que ficou com tontura após ouvir, que teve dor de cabeça por dias. Gente que chorou sem motivo, que ficou acordada por mais de 48 horas, com a sensação de que alguém estava sussurrando em seu quarto. E aí veio o caso que fez tudo mudar. Um usuário chamado Juno87 postou um relato estranho. Disse que ouvia o som mesmo com o computador desligado, que o áudio grudou na mente dele. Disse que não conseguia mais dormir porque o som tocava toda vez que fechava os olhos e que, nas últimas vezes, não era mais só som. Ele via imagens, cenas que ele nunca tinha vivido, rostos que ele não conhecia e, principalmente, um lugar. Um corredor sem janelas coberto de musgo, onde o som parecia pulsar nas paredes. O último post de Juno87 foi curto, apenas uma linha. Eu vi o que estava do outro lado. Depois disso, sumiu. O perfil foi desativado. O post foi apagado. E em questão de semanas, o áudio também desapareceu. Todas as cópias do arquivo foram removidas dos fóruns. Até cópias salvas no Wayback Machine retornavam o erro. Alguns usuários tentaram reupar o arquivo, mas os links quebravam sozinhos. Então começou o burburinho. Teóricos começaram a investigar a origem do som. Supunha-se que o número no nome do arquivo, 417, fazia referência à frequência 416 Hz, conhecida por alguns como uma frequência de limpeza espiritual. Só que, nesse caso, ela parecia causar o contrário. Uma análise feita por um engenheiro de som anônimo revelou que o áudio continha frequências inaudíveis ao ouvido humano comum, mas capazes de afetar certas áreas do cérebro, principalmente aquelas relacionadas à memória e ao medo. O engenheiro descreveu o áudio como uma engenharia reversa do trauma. Disse que o arquivo parecia ter sido feito para abrir portas específicas na mente. Portas que, segundo ele, deveriam permanecer fechadas. E talvez por isso o áudio tenha sido banido. Não foi uma censura comum, não foi um pedido de direitos autorais. Foi algo maior, mais coordenado. Em menos de um mês, o nome do arquivo foi colocado em listas de bloqueio em plataformas como Reddit, SoundCloud, YouTube e até servidores de hospedagem. Postagens com a palavra 407 ART Return.wav passavam a ser ocultadas automaticamente. Pessoas que falavam sobre o áudio eram silenciadas. Até hoje, se você tentar pesquisar, vai encontrar apenas menções vagas, prints corrompidos, discussões encerradas, links quebrados, como se o próprio arquivo estivesse sendo apagado da realidade. Mas há quem diga que ele ainda existe, que ele continua circulando de forma privada, entre colecionadores de arquivos proibidos, em grupos fechados, fóruns criptografados, servidores no submundo da internet, e que de tempos em tempos ele reaparece, como um teste, como um chamado. O mais perturbador
é que, segundo esses relatos, o áudio muda. Ele nunca soa igual para duas pessoas. E nunca soa igual para a mesma pessoa duas vezes. É como se o som fosse vivo. Como se ele se ajustasse ao que você mais teme. Como se ele cavasse fundo até encontrar o que você tentou esquecer. Talvez seja só coincidência. Talvez seja só um experimento de áudio exagerado. Mas e se for só um som, por que tanta gente diz que ele continua tocando mesmo quando o fone está desligado? E se isso ainda parecer ficção, espera até ouvir o que aconteceu com a jornalista que tentou republicar o arquivo em 2015. Ela não só sumiu, como o próprio nome dela desapareceu dos registros, e é disso que vamos falar agora. Em 2015, uma jornalista freelancer chamada Marcela Donati decidiu investigar o suposto desaparecimento do áudio 417 RT return.wav. Ela trabalhava com jornalismo digital, fazia reportagens sobre comportamento online e tendências de subculturas na internet. Um amigo dela, ex-moderador de fóruns underground, lhe contou sobre o arquivo. Disse que, na época, tentou salvar uma cópia e que seu computador nunca mais funcionou direito depois. Marcela, cética, riu, mas se interessou. Começou a rastrear o que chamava de o mito do áudio proibido. Nos meses seguintes, ela conseguiu entrar em contato com 3 pessoas que alegavam já ter ouvido o áudio completo. 2 delas se recusaram a conversar. A terceira, um ex-programador canadense, aceitou uma ligação por voz. A conversa foi gravada e vazou anos depois num grupo privado. Nela, o homem diz: "Você quer ouvir o áudio? Não faça isso. Não é só som, é vibração. É como se fosse feito para te quebrar por dentro." Marcela pediu que ele explicasse, e ele completou: "O som entra onde você guarda o que esqueceu. Não é o áudio que te assusta, é o que ele faz você lembrar." Depois dessa ligação, a jornalista postou um fio no Twitter contando sobre a pesquisa. O último tweet dizia: "O áudio é real, e ele não quer ser ouvido, ele quer ser espalhado." 20 minutos depois, a conta foi derrubada. Todos os tweets sumiram. E o mais estranho, o nome dela desapareceu do buscador do próprio site. Dias depois, amigos começaram a procurar por ela. Não atendia telefone, não respondia e-mail. A última movimentação em seu histórico digital foi o download de um arquivo, chamado Sleep Signal 4.mp3. A polícia fez buscas. Encontraram o apartamento vazio, exceto por um laptop com o monitor quebrado e um fone de ouvido ainda conectado. Com sangue seco na almofada, o caso foi arquivado como desaparecimento, sem causa definida. Mas entre os detetives que investigaram, há um relato interno nunca publicado. O policial responsável pela perícia do notebook contou em off que encontrou um fragmento de áudio recuperado em cache. O nome do arquivo, 417-RT return.wav.ele. Tentou reproduzir, mas o som não saía. O player travava curioso e exportou o áudio em outro software. E então ouviu. 2 segundos depois ele tirou os fones tremendo e nunca mais voltou ao caso. Pediu licença psicológica e se recusou a falar sobre o que escutou. Segundo um colega, a única coisa que repetia era: "Tinha alguém dentro da minha cabeça, e ele me conhecia." Esse é o ponto onde o mistério muda de escala, porque começa a surgir a hipótese de que o áudio não é simplesmente perturbador, mas que ele funciona como uma forma de contato. Um canal, um ritual sonoro. Segundo um ex-membro de um grupo de estudos acústicos, o áudio teria sido desenvolvido usando uma técnica chamada modulação reversa de percepção, onde sons não são feitos para serem ouvidos conscientemente, mas para ativar padrões cerebrais específicos abaixo da nossa percepção consciente. Seria, na prática, um som inteligente, um código vibratório, capaz de destravar partes ocultas da mente. E é por isso que cada pessoa ouve uma coisa diferente. Para alguns, o áudio traz lembranças esquecidas. Para outros, imagens nunca vistas. Há quem diga que vê cenas do próprio nascimento ou da própria morte. E há ainda os que juram que o som é uma voz antiga, falando um idioma que a pessoa não entende, mas reconhece.
A questão mais assustadora é: como algo assim foi parar na internet? Teorias conspiratórias falam de um experimento militar acústico nos anos 90, onde pesquisadores teriam tentado criar um gatilho sonoro capaz de controlar emoções humanas. O projeto teria sido cancelado depois de uma onda de suicídios e surtos psicóticos, mas parte do material foi roubado. E alguém, algum dia, decidiu converter aquele código num arquivo .wav e soltar na rede. Só que o áudio ganhou vida própria. Como? Se tivesse aprendido. Como se o som tivesse se adaptado ao meio digital. Você pode pensar, tudo isso é só mito, lenda urbana de fórum. Gente exagerando para parecer interessante. Mas então, por que ninguém consegue manter o arquivo online por mais de 24 horas? E por que toda vez que alguém tenta compartilhá-lo de novo, acontece alguma coisa estranha? No ano passado, um canal do YouTube de mistérios tentou reproduzir uma recriação do áudio com base em descrições dos usuários. O vídeo foi derrubado em menos de 5 minutos, sem explicação. O canal, que tinha mais de 200 mil inscritos, foi excluído, sem aviso, sem justificativa. Na descrição do vídeo havia apenas uma frase: "Você está prestes a ouvir algo que ninguém deveria ouvir 2 vezes." E é sobre isso que vamos falar agora, porque existe uma última tentativa de reproduzir esse som. Mas o que aconteceu com quem ouviu é o tipo de coisa que deixa marca para sempre. Em 2022, um engenheiro de áudio aposentado chamado Carlos Veloso, morador de Minas Gerais, decidiu tentar algo que muitos evitavam: recriar o som. Ele não tinha acesso ao arquivo original, mas usou descrições deixadas por ouvintes em fóruns criptografados, além de um espectrograma fragmentado que vazou anonimamente em 2017. Por meses, Carlos trabalhou no projeto, isolado, sem publicar nada. Dizem que ele parou de sair de casa. Trocava o dia pela noite. Instalou isolamento acústico em todos os cômodos. Os vizinhos contaram que, de madrugada, ouviam um som estranho, fraco, grave, constante, como se a casa inteira estivesse respirando. No início de outubro daquele ano, ele publicou uma única entrada em seu blog: "Terminei a reconstrução, está quase igual, mas tem algo a mais, algo que não fui eu que coloquei." Nessa mesma noite, Carlos enviou o arquivo para 2 amigos de confiança. Pediu que eles o ouvissem com fones de ouvido e em volume médio. Ambos relataram efeitos quase imediatos. Um deles, Júlio, disse que nos primeiros 15 segundos sentiu uma leve pressão na nuca. Depois, uma sensação de perda de tempo, como se algo estivesse errado com o relógio. Ele piscou, e quando abriu os olhos novamente, o áudio já havia terminado. Mas ele não se lembrava de nada. E pior, começou a ouvir o som de novo, sozinho, dentro da cabeça. Sempre às 3h33 da manhã, ele tentou gravar, mas os arquivos saíam corrompidos. Tentou reproduzir para outras pessoas, mas elas só ouviam estática. O segundo amigo, Rafael, não teve a mesma sorte. Foi internado 2 dias depois em uma clínica psiquiátrica. A família relatou que ele acordou gritando, coberto de suor, repetindo uma única frase: "Ele está vindo pelo som. Ele está vindo pelo som." Carlos nunca mais postou nada. Seu blog foi removido do ar. Seu nome desapareceu de redes sociais e fóruns onde era ativo há mais de 10 anos. Tudo o que restou foi uma cópia parcial do áudio, que circula por aí com o nome de Bone Echo of the Return.mp3. Dizem que essa cópia não é completa, que o áudio só surte efeito total se você estiver sozinho, em silêncio absoluto e disposto a ouvir até o fim. Alguns relatórios não oficiais dizem que o som provoca um estado hipnagógico entre o sono e a vigília, onde a mente perde a noção de fronteiras. E é nesse momento que o outro lado se conecta. Sim, o outro lado. Essa é a teoria mais obscura, de que o áudio não é só som, é porta, uma porta feita de vibração, uma frequência que se encaixa perfeitamente com uma parte do cérebro que não foi feita para ser usada. É por isso que algumas pessoas veem rostos, é por isso que outras ouvem vozes, e é por isso que, para algumas, o áudio nunca mais para. Ele não é tocado,
Ele fica na sua memória, fica no seu subconsciente, fica na sua casa, nos cantos escuros. Ele se repete, não pelo aparelho, mas por você. E se você chegou até aqui ouvindo essa história, talvez o mais importante não seja saber como ele foi feito, mas sim entender que às vezes o som é só o início. O áudio original foi banido da internet. Mas e se ele ainda estiver aí disfarçado? E se ele estiver se espalhando de outras formas? E se esse vídeo for parte disso, você pode até não acreditar. Pode desligar agora. Fingir que é só ficção. Mas se nos próximos dias você acordar no meio da noite com um som que não consegue identificar, se ouvir um ruído distante como algo respirando, se os sonhos começarem a repetir o mesmo corredor escuro, se alguém te chamar mas ninguém estiver por perto, não responda. Não coloque os fones. Não tente encontrar o áudio de novo, porque quem escuta até o fim não volta o mesmo. E você terá coragem de ouvir? Ou será que já está ouvindo?